Sandra Lima, obrigada por aceitar meu convite aqui para a gente bater um papo. Estamos no GRI hoje sobre funding. Você é super experiente, conhece bastante aí sobre mercados de crédito. Vamos bater um papo, queria te ouvir sobre algumas situações, né? Vou começar pela primeira pergunta aqui, que seria a securitização e as estruturas híbridas de funding. Hoje a gente consegue perceber que o mercado tem atuado não só com securitização, mas com securitização, CRI, equity, convivendo nas mesmas operações, nos mesmos negócios. O que você tem visto sobre isso? Você acha isso seguro? Alguma análise de risco vocês têm feito do ponto de vista de oferecimento desse crédito? Eu vejo essa hibridização como realmente um avanço saudável, se a gente olha pela perspectiva de difusão mesmo, de acesso, né, distribuição de acesso, a gente tem ali uma distribuição de risco, um acesso maior ao mercado de capitais, eu acho que isso realmente é um avanço saudável. A questão de risco, eu acho que é sempre, quando a gente trabalha com o mercado imobiliário, está sempre ali na qualidade dos ativos. Acho que esse é o risco principal, esse é o que deve ser visto em toda e qualquer operação, híbrida ou não, e é importante para fazer uma mitigação desse risco, justamente você fazer ali um servicing bastante rigoroso, você realmente tomar aquele cuidado antes da operação, durante toda a operação, e também na qualidade, que eu poderia dizer assim, da instrumentação mesmo. Os instrumentos, quando você trabalha com uma estrutura híbrida, precisa ficar muito claro, precisa ter clareza na hierarquização de pagamentos. Então, você tem diversos tipos de modalidades, como serão pagos, como será feito isso. Então, essa caracterização, essa clareza, né, essa hierarquização de pagamentos, eu acho que é extremamente importante, é realmente crucial para você trazer segurança para o investidor. Acho que esse é um ponto bastante forte. Porque eu imagino que para a democratização do crédito, ter estas novas estruturas, né, e convivendo, que isso talvez no passado fosse muito difícil, até aí olhando aqui pela minha lojinha do jurídico, até para que esses documentos jurídicos pudessem conviver de maneira harmônica, a gente tinha mais dificuldade, né? Não sei se você percebe que hoje os documentos têm evoluído, a visão sistêmica de como é que eles vão ser utilizados, acho que essa hierarquia que você menciona, né? Maior de que é possível o mix, né? Antes a gente trabalhava com estruturas contratuais, acho que muito fechadas. Sim, imagina. E hoje o mercado se permite evoluir, o mercado se permitiu avançar, se modernizar, mas o que não pode faltar é a clareza de cláusulas, a clareza de objetivos. Eu imagino que seja um movimento saudável até do próprio mercado. Sim. Ter esse modelo mais híbrido. Talvez, juntando uma pergunta na outra, a questão dos FDICs, dos modelos de crowdfunding e novos instrumentos, do ponto de vista do setor bancário, vocês veem isso com bons olhos? Acho que isso é uma complementariedade, uma concorrência. O que você analisaria o mercado aí com essas novas formas de também oferecimento de crédito, Sandra? Do meu ponto de vista, são complementares. Eu acho que não é uma questão de concorrência. O funding existe, ele está aí, a forma que cada instituição vai se utilizar dos novos instrumentos para oferecer esse funding, eu acho que, na verdade, só traz mais benefícios para o consumidor. Quando a gente pensa nessas novas estruturas, eu acho que é só uma questão que precisa se tomar bastante cuidado. Novamente, a questão dos ativos, porque são eles que lastreiam todas as operações, e uma parte bastante importante, que aí os bancos já fazem isso bem, pelo menos os bancos grandes, bancos sérios, fazem isso muito bem, que é você ter ali uma cultura de rating de risco bastante robusta. Realmente algo que você percebe a segurança do mercado bancário é em razão de tudo disso, né? Uhum. Então, se essas estruturas adotarem realmente estruturas robustas nesse sentido... Nível de governança alto, né? Nível de governança alto. Aí sim a gente vai ter uma complementaridade, uma segurança e o investidor também não será afetado. Agora, só assim, sobre a sua visão, como ganhar escala nisso, né? Porque mercado de plano empresário, por exemplo, acho que todo mundo sabe fazer isso, né? Quem é de incorporação, fecha o olho e sabe fazer uma tomada de crédito de plano empresário. Quando você vai para essas novas estruturas, eu falo que, né, muitos anos trabalhando nesse mercado, tem coisa que a gente sabe fazer, tem coisa que a gente vai ter que aprender. Como ganhar escala? Como que os bancos conseguem fazer com que isso gire com agilidade, com padronização, com governança?
É isso. A primeira coisa que eu vejo que falta ainda é regulamentação. A gente realmente precisa melhorar bastante. Ainda há pontos muito discutíveis. O mercado bancário já tudo muito, digamos assim, que está tudo muito claro. A gente tem Até muito engessado muitas vezes, né? Sim, Porque é um mercado muito auditado, vamos falar assim. Muito auditado, muito regulamentado. Até assim, quem normalmente não conhece desse mercado entende, nossa, mas é muita burocracia, mas não sabe de onde ela vem. Mas realmente, por ser um mercado muito regulamentado, você tem sim que tomar muito cuidado com suas estruturas e você tem que seguir muitos parâmetros. Então, sim, gera uma certa burocracia que, obviamente, ninguém gosta. Mas é essa burocracia, digamos assim, segurança, né? Que traz uma segurança enorme para o nosso mercado. A gente já viu aí diversas outras fases do mercado imobiliário e como o nosso mercado sustentou muito bem. Sim. Por quê? Porque essa segurança que o mercado bancário brasileiro traz é enorme. E foi justamente por a gente ser como a gente é, de uma forma mais rígida até, digamos assim, que a gente traz toda essa segurança e toda essa regulamentação. Nesses novos mercados, acho que ainda precisa melhorar bastante a regulamentação para poder realmente ficar algo tão claro quanto hoje é, como você mesmo disse, né, que o incorporador já vai, já sabe, as pessoas já sabem o caminho. O mercado está se regulando, mas ainda falta bastante. A gente precisa estar claro as regras, assim como é para o mercado bancário. Quando a segurança jurídica dar segurança jurídica traz o investidor. Eu imagino, né? Porque quanto mais arriscado seja o negócio, mais difícil esse crédito, mais caro ele é. Então, quanto mais estabilizado, por mais que a gente chame sempre de burocracia, mas por mais estruturado que estejam os mecanismos de governança, mais escalabilidade. O conhecimento do produto também faz muita diferença, né? Então, os produtos novos também têm ali o seu tempo de maturação. Sim. Mudando um pouco de assunto, mas acabando dentro do mesmo, Sandra, SG, né? Esse é um assunto que todo mundo gosta, todo mundo deveria investir, mas volta e meia sofre alguns reveses, porque sabe que tem um custo, tem um cuidado, tem que ter um investimento, uma dedicação. O custo é mais alto, né? Mas traz tantos benefícios, né? Sem sombra de dúvida. E é uma cultura, um jeito de fazer negócio, uma maneira de ver que também deveria estar incorporada cada vez mais dentro desse mercado de financiamento e de crédito, né? Como você tem visto os bancos serem um fomentador disso, né? Porque eu imagino que, olhando aqui pelo lado do empreendedor, muitas vezes ele tem que ser estimulado, seja por taxa, seja por uma governança que o próprio banco exige, para ele poder investir nisso. O que você tem visto? Como é que os players do mercado têm adotado as práticas, as linhas de crédito para quem investe mais em práticas, vamos falar, sustentáveis? O que eu vejo, né, como uma pessoa que trabalha no mercado imobiliário, é que assim, os bancos com políticas sérias já usam os critérios ESG nas suas matrizes de risco e o underwriting há muito tempo. O que eu tenho visto, assim, meu entendimento que evoluiu mais, são linhas específicas dando mais ênfase a esses critérios ESG. E aí, como que isso acaba aparecendo no mercado? Como realmente linhas de financiamento com um spread melhor, né? Com umas taxas diferenciadas. O que eu vejo é que a percepção do ESG tem aumentado, a percepção de como é um ativo, do valor. O ativo ESG, ele pode ter, sim, uma liquidez maior a longo prazo. E eu acho que quando a gente fala de ESG, aí é realmente assim, uma opinião bem pessoal minha, eu vejo que assim, investir em ESG, você está investindo no ser humano, você está investindo no planeta, com a governança, e é uma decisão que deve ser realmente muito consciente e muito inteligente. Porque é aqui que nós estamos, né? E de fato eu acho que empreendimentos imobiliários, quaisquer que sejam eles, que adotem isso como premissa, fazem com que todo um ecossistema também funcione melhor. A força do mercado imobiliário é muito grande, a força do sistema bancário é muito grande. Quando você pega essas forças, unem com um objetivo comum como o ESG, é óbvio que a gente consegue estimular toda uma cadeia, não só o mercado imobiliário, mas você acaba invadindo até outros mercados, porque é uma força muito grande. Eu acho que o nível de governança que os próprios bancos sempre exigiram, né, do cliente, seja um cliente B2B ou B2C, já era sempre uma visão. Não, então, os nomes mudam, né? Não com esse nome, não com essa roupagem, mas a estrutura que os bancos acabam impondo, vamos falar assim, ao mercado, para que todo mundo se equalize, é importante para poder potencializar. As empresas, as pessoas se estruturam para ir ao mercado bancário, para ir ao mercado imobiliário.
né? Então, essa qualidade de estruturação, essas exigências acabam qualificando todo o mercado. Sandra, acho que é isso. Te agradeço pela disponibilidade, pela generosidade de a gente bater um papo. Espero que todo mundo que esteja nos assistindo aqui goste desse bate-papo. Foi super prazeroso e obrigada.